Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, o programa está recheado de notícias, a Superliga está a mil já na fase de playoffs, inclusive o masculino. Semana passada a gente já falou do início das quartas do feminino, mas agora os meninos também já entraram em quadra, colocaram para quebrar mesmo e mostraram grandes jogos para todo o Brasil. Pois é, e a gente começa falando justamente dos meninos mesmo. O masculino teve aí a sua primeira rodada com jogos emocionantes. Infelizmente a gente não vai poder falar da segunda essa semana, porque os jogos aconteceram ontem e o programa já havia sido gravado. Na semana que vem a gente vai falar sobre isso aí. Mas na primeira rodada a gente teve grandes jogos, como o Funvic Taubaté, que venceu no sufoco o Vôlei Renato. Foram 3 sets a 2, com parciais de 25-14, 25-17, 25-27, 21-25 e 15-12 no tie-break. Pois é, o jogo teve duas partes bem distintas, né? Os dois primeiros sets vencidos com facilidade por Taubaté, que dominou as duas parciais, mas a partir da terceira, o Vôlei Renata voltou com outra postura, impôs o seu jogo, conseguiu levar a partida para o tie-break, mas no final acabou sendo superado por Taubaté. Um jogaço mesmo, que teve Vissoto como maior pontuador com 21 pontos e grande destaque, o viva vôlei da partida foi o Lucão, que depois de algumas lesões, vinha fazendo algumas atuações meio que não muito boas assim, arrebentou no jogo, teve um papel fundamental e levou o viva vôlei para casa. Assim, foi uma surpresa, eu achei que o Taubaté teria dificuldade, o Vôlei Renato é muito bem treinado, joga com muita velocidade, mas o Taubaté realmente é mais time. Achei que fosse ter um pouquinho mais de facilidade, mas foi um grande jogo aí. E o segundo, a gente tem certeza que também deve ter sido. O Sesc Rio de Janeiro teve o confronto mais disputado da rodada contra o Fiat Minas. Quarto contra quinto colocado geralmente são os confrontos mais disputados porque as equipes ficaram muito próximas ali na classificação. Pois é, e o Rio, que vive de altos e baixos, dessa vez teve um alto e acabou vencendo o Minas por 3 sets a 1, com parciais de 26-24, 20-25, 28-26 e 25-22. Apesar do jogo não ter ido para o tie-break, o jogo foi extremamente disputado. E aí o Rio conseguiu sair com essa vitória, mais uma vez, muito grande parte graças ao Wallace, que foi o maior pontuador da partida com 25 pontos e ainda levou o viva vôlei. Pois é, o Rio aí continua não convencendo, né? A gente tem o Penchev aí que foi contratado a peso de ouro, pelo menos é o que se diz nos bastidores, e não consegue se firmar como titular, né? Os outros ponteiros ficam entrando e saindo e dificilmente alguém se firma. O Maurício Borges ainda está se recuperando de uma lesão séria, né? Que teve que fazer a cirurgia, ainda não está 100%. O Japa e o Djalma muito assim, inconstantes, não conseguem manter o ritmo. Isso tem dificultado muito a vida do Thiaguinho, que assim, na minha opinião, não é um dos melhores levantadores, é um levantador muito bom, sim, é uma promessa, mas ainda falta muito a ele, principalmente visão de jogo, e isso dificulta. O Minas tem um time muito novo, um time que dá um prazer enorme de ver jogar, meninos aí que provavelmente serão o futuro da seleção brasileira, mas ficou um pouquinho abaixo nesse jogo, né? Acho que já vi o Minas jogar bem mais nessa temporada e eu acredito que o segundo jogo vai ser bastante complicado. O SESI foi o jogo mais fácil da rodada, assim, né? Também o primeiro com o oitavo, geralmente é uma disparidade grande. Teve aí o Vôlei 1 Itapetininga pela frente, estreou da Superliga A, né? Foi vindo como segundo colocado da Superliga B e foi um jogo onde o SESI teve pouquíssimas dificuldades. 3 sets a 0, parciais de 25-23, 25-19 e 25-19. O maior pontuador e também viva vôlei da partida foi Lucas Lol, ponteiro, que fez 14 pontos na partida. O SESI está muito direitinho, muito bem entrosado, cresceu na competição no momento certo, ou seja, na fase final, né? E agora está dando trabalho para todo mundo e Itapetininga não seria diferente, né? Acredito que o SESI se classifique com até certa facilidade, a gente pode ter uma surpresa ou outra aí, mas acredito numa classificação em 2 jogos mesmo. A outra grande surpresa, o Sada jogando dentro de casa, quase perde o primeiro jogo para o Maringá. O Maringá mostrou uma disciplina tática incrível, uma vitalidade, uma vontade de vencer e esteve muito próximo disso.
Inclusive, o jogo que foi pro tie, chegou a ter o Maringá fazendo 9-5 no tie break. Mas aí, a maior experiência do Cruzeiro venceu dentro de quadra, um saque muito forçado, o Leroux fez a diferença. No tie break, o Rodriguinho sacou demais, tirou aquela diferença enorme que tinha, e o time ganhou na experiência e basicamente no saque. Né? Mas foi um jogo muito disputado e a promessa é um jogo duro aí na segunda rodada. Foram 3 sets a 2 com parciais de 21-25, 25-18, 25-23, 25-27 e 17-15 no tie break. Foi enlouquecedor, eu pude assistir não a partida inteira, mas alguns trechos e a parte final principalmente. O tie break foi uma loucura, mas tudo indicava que o Maringá fosse levar, e essa coisa assim que ninguém esperava. O Sada Cruzeiro há muito tempo que não tem dificuldade, começa na primeira rodada dos playoffs, e assim foi incrível mesmo mostrar que o Sada não é mais todo aquele todo poderoso, é um timaço sim, mas não é mais invencível. Na semana que vem a gente vai estar falando melhor da segunda rodada, né, que aconteceu no dia de ontem, e a possível primeira rodada já das semifinais que deve acontecer semana que vem. Bom, a gente vai falar do feminino, galera. O feminino está uma loucura, loucura mesmo. Jogos extremamente disputados, uma surpresa assim que ninguém espera. E a gente teve nas duas primeiras rodadas uma definição que era praticamente óbvia, né? Tanto o Itambé Minas, que foi a grande sensação da temporada, quanto o Praia Clube venceram os seus desafios em 2-0, né? O Minas venceu o Curitiba sem maiores sustos e o Praia Clube venceu o Fluminense. Esses dois times foram os primeiros semifinalistas, né? Com até facilidade, aí os times não tiveram muita dificuldade, a disparidade técnica entre as equipes era muito grande, mas os outros dois jogos foram inacreditáveis. As duas séries, né, de quartas de final, envolvendo aí Osasco e Rinodê Barueri e SESI Voleibol e Sesc Rio, foram assim, coisas que, sinceramente, eu nunca vi em 31 anos de voleibol, coisas que aconteceram nesses jogos. Bom, a gente vai começar falando de Osasco e Barueri, né? O Osasco multicampeão, campeão mundial, time com uma tradição enorme, que teve uma dificuldade muito grande no início da temporada, perdeu o patrocínio da Nestlé, que já era histórico aí no time, né? E se viu de última hora tendo que correr atrás de patrocinador, se uniu ao Audax, que deu todo o suporte para a equipe se reestruturar, mas com isso perdeu o mercado, não conseguiu contratar tão bem, apesar de ter trazido uma Valeuska, que é uma campeã olímpica, né, ter trazido algumas peças interessantes, a Hooker, que voltou, que é uma jogadora emblemática para o Osasco, e do outro lado você tem José Roberto Guimarães, com o Rinodê Barueri, uma equipe que está no seu segundo ano de Superliga A e já está crescendo a cada ano, né? Ano passado ficou nas quartas, esse ano chegou muito forte com a Skoronska como a maior pontuadora do campeonato, né? Então assim, um confronto incrível. Primeira partida, dentro de casa, um jogo disputadíssimo. A gente falou aqui semana passada, a Barueri conseguiu vencer e fez 3-2 com Tainara, né, a Thay Santos, entrando e mudando a cara do jogo. A menina de 19 anos, futuro da seleção brasileira, aí a ponta oposta, jogou muito, Barueri venceu. O segundo jogo foi coisa de cinema. Eu nunca vi o que aconteceu naquele jogo, né? O jogo que aconteceu na última sexta-feira, o Rinodê Barueri destruiu o Osasco no primeiro set com 25-5. É isso mesmo, galera. 25-5, eu nunca vi nesse nível de voleibol isso acontecer. No segundo set, Barueri vence novamente com facilidade, faz 25-17. Tudo encaminhava com 3-0, fácil eliminação de Osasco precoce, aí, coisa que já não acontece há muito tempo. Então, uma coisa assim que seria muito feio, muito triste para Osasco, mas tudo dizia que isso ia acontecer. Quando Osasco resolve se unir, Paula Pequeno entra em quadra, dá nova cara ao time, fortalece a recepção, ela entrou no lugar da Leiva, tem um potencial de ataque absurdo, mas compromete muito na recepção. O time cresce, leva o jogo pro tie break e vence Barueri. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Foram 3 horas de jogo, uma coisa de louco,
jogo de altíssimo nível, com altos e baixos, sim, como esse primeiro set praticamente não existiu, o Osasco não entrou em quadra, mas é uma coisa assim para entrar para a história, né? Uma vitória histórica que deu uma moral absurda para o Osasco, absurda. E aí a gente veio para o terceiro jogo, definitivo jogo, novamente em Barueri, e aí Barueri em comando de Zé Alberto, uma equipe muito madura, muito bem estruturada, com a Skoronski, a maior pontuadora da Superliga, porém o Osasco entra com uma moral absurda depois da virada histórica no último jogo. O Osasco abre 2-0, Barueri acorda no jogo, vence o terceiro, mas a Hooker mata o jogo. A Skoronska veio, tem uma coisa muito interessante nessa série entre essas duas equipes. A Skoronska é a maior pontuadora do campeonato, a grande estrangeira dessa temporada, foi assim o nome de Barueri o torneio inteiro, mas não conseguiu no jogo mais importante repetir essa proeza. Foi sim a maior pontuadora de Barueri, mas estava muito marcada, não conseguia virar tantas bolas. E do outro lado, a Hooker, que chegou de última hora, foi inconstante durante quase toda a Superliga, fez um jogo histórico. A Hooker fez 34 pontos na partida. Ela fez ponto de ace, fez ponto de bloqueio, ponto de ataque, ela fez chover em Barueri e deu a vitória ao Osasco por 3-1. As parciais foram de 22-25, 23-25, 25-23 e 23-25. Todos os sets definidos no detalhe. Um jogo incrível, incrível, incrível. A gente lamenta aí para o Zé Alberto Guimarães ficar mais uma vez nas quartas de final, não conseguir levar a sua equipe à frente. Mas Osasco, sinceramente, mereceu. Foi uma equipe muito guerreira. Camila Bright fechando o fundo de quadra de Osasco. A veterana Valeuska voando ainda no bloqueio, no ataque. E a Destiny Hooker, nesse jogo, justificou sua contratação. O Osasco jogou demais e vai muito forte enfrentar o Minas, que é franco favorito. Mas depois do que eu vi contra o Barueri, fica difícil apontar quem chega à final. Vai ser uma semifinal incrível e inacreditável. Aliás, falando em incrível e inacreditável, aconteceu do outro lado, na outra semifinal, entre Sesc Rio de Janeiro e SESI Voleibauru. SESI Voleibauru foi uma equipe que veio da união do SESI, né, com o Voleibauru da última temporada, com a ideia de aumentar o investimento na equipe, de contratar grandes nomes, de chegar à final da Superliga. E isso aconteceu, né? Contrataram a italiana Giuff, a gigante Giuff, de 2 metros aí, né? Que veio já com passagens pela seleção italiana, né? Contratou várias jogadoras, trouxe Fabiola, que é uma grande levantadora, aí, uma campeã olímpica, né? Trouxe a taça, time muito, muito forte, trouxe o Anderson Rodrigues, que estava no Voleiro Zurich, né? Porém, apesar de ter sido campeão paulista nessa primeira temporada, não fez uma grande Superliga, oscilou muito, capengou na recepção, muitas dificuldades na recepção. Fabiola aí virou maratonista correndo dentro de quadra atrás da recepção de Bauru, muita dificuldade, jogando com muitas bolas altas, as centrais trabalharam muito pouco por causa dessa deficiência. As ponteiras se revezavam dentro de quadra, ora Tiffany, ora Palácio, ora Dinara, ora Gabi Cândido. Então, foi uma loucura isso aí, né? E o time ficou com dificuldade de ter uma cara, né? A própria Tiffany começou como aposta e agora terminando como ponteira. Ninguém acreditava no time. Pois é, no primeiro jogo, jogando no Caldeirão, que é Bauru me vence o Rio de Janeiro. A gente falou sobre esse jogo semana passada. Para mim foi uma surpresa. O Rio não jogou bem, errou muito e Bauru soube se aproveitar disso, mesmo não sendo brilhante, mas venceu a partida. Veio a segunda partida, o Rio de Janeiro passou o rodo em Bauru. Bauru não viu a cor da bola e perdeu por 3-0 com parciais de 25-10, 25-18 e 25-19. O Rio dominou, Jussiele deu um show, foi a maior pontuadora com 17 pontos, ainda levou o Viva Vôlei para casa. Tudo indicava, a terceira partida seria novamente no Rio, que seria outra viagem do Rio em cima de Bauru, né? Bauru ia ver a cor da bola de novo. Gente, o jogo foi inacreditável. Abre aspas, palavras do Bernardinho.
Elas estão jogando apenas com 2, fecha aspas. E foi o que aconteceu o jogo todo. Bauru jogou com Tiffany de um lado, Dilf do outro. 28 pontos para Tiffany, 23 para Dilf. Basicamente, esse foi o Bauru em quadro. As demais jogadoras não apareceram, não fizeram grande coisa no ataque, mas teve uma mudança que fez total diferença na partida. O Rio venceu o primeiro set, o Anderson Rodrigues entrou com uma formação diferente, entrou com a Tiffany e a Palácio na ponta. Ele queria aumentar o poderio de ataque, mas foi muito ruim para o fundo de quadra do Bauru, né, que já não é excepcional. Com isso o Rio se aproveitou, venceu bem o primeiro set, fez 26-24, foi disputado, mas o Bauru só deu uns lampejos, assim, o domínio foi mesmo no Rio. Só que a partir do segundo set, saiu o Palácio, entrou Vanessa Jank, que não fez uma boa Superliga, veio para ser titular, veio para ser a grande passadora do time, não se firmou na equipe, mas nesse jogo mudou a história da partida. Assim como Paula Pequeno fez na entrada em Osasco, a Vanessa fez a mesma coisa na entrada no SESI Vôlei Bauru. Deu firmeza na recepção, defendeu bolas incríveis e deixou a Tiffany e a Dilf à vontade para virar as bolas, né? A própria levantadora, né, a Fabíola, não começou muito bem, a partida foi crescendo e depois fez um jogo espetacular. Ela fez um levantamento, uma inversão da ponta para a saída, que foi, para mim, o levantamento mais bonito dessa Superliga, uma coisa incrível. Não sei como é que ela não fez 2 toques, não cometeu 2 toques naquela bola. Então a moral, a gana, a vontade que Bauru entrou assustou o Rio de Janeiro. Eu nunca vi o Rio de Janeiro jogando dentro do seu ginásio acuado como ficou nesse jogo, né? Tem uma frase que eu vi num dos tempos do Bernardinho, da Drusila, que eu achei sensacional. A gente pode perder, mas tem que perder lutando. E ela falou isso porque as jogadoras estavam assustadas dentro de quadro, porque o Bauru se impôs de uma maneira que não se impôs o torneio inteiro. Foi sem dúvida alguma o melhor jogo de Bauru no campeonato. Foi a melhor partida da Fabíola, a melhor partida da Tiffany, a melhor partida da Dilf, a melhor partida da Vanessa. O time fez o jogo da vida e ganhou, né? Pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, a equipe fica fora de uma semifinal da Superliga. Isso é incrível. Só que assim, eu fico muito triste porque eu já vi alguns colegas, né, de outros programas, de outros sites de vôlei, descendo a lenha, falando que é um absurdo, o time nunca ficou fora de uma semifinal, mas é impossível manchar o legado do Bernardinho, né? Um time que ganhou tantas vezes a Superliga não pode ter sua reputação manchada por um mau resultado. Isso é normal, isso é do esporte. É impossível uma equipe se manter a vida inteira no topo de qualquer esporte de alto rendimento. Existem quedas que depois podem se reverter em subidas novamente. Isso é natural, são ciclos. Esse ciclo não foi bom para o Rio de Janeiro, mas isso não apaga todas as vitórias que o Rio já teve. Eu acho importantíssimo a gente enaltecer isso. Eu acho que o time cai de pé, lutou, teve inúmeras dificuldades. Infelizmente, a Kocheleva, que veio para ser uma das bolas de segurança, não mostrou que veio. Ela veio de uma lesão muito grave, se recuperou fisicamente, mas lembrando que a Skoronska teve o mesmo problema no passado, fez uma Superliga mais ou menos e estourou esse ano. Então a gente tem que ficar atento para a garota, para ver se ela também consegue render de repente mais uma próxima temporada. Não sei se ela fica no Rio, mas eu acho que ela merece a mesma credibilidade que a Skoronska, por exemplo, teve em Barueri. Mas assim, SESI fez história, sua primeira temporada junto a SESI Vôlei Bauru, chega a uma semifinal. Particularmente, acho difícil vencer o Praia, mas depois de tudo que a gente viu nessas quartas de finais, eu não me atrevo, não me arrisco a dizer quem vai chegar às finais, não me arrisco mesmo. Engraçado que ontem me perguntaram quem que eu achava, eu falei, olha, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que passa Rio e Barueri. E eu errei nas duas, né? Então assim, não dá pra gente apontar, não dá. Né? O nível está altíssimo, as jogadoras têm alternado muito, né? Feito grandes partidas e outras nem tanto, que é natural no feminino, né? Então fica muito difícil. O que a gente pode afirmar, bater o pé,
é que o nível está lá em cima e quem ganha com isso somos nós torcedores e todo o voleibol brasileiro, né? E aí vem as semifinais, que a gente vai falar lá no finalzinho do programa, que já começa na semana que vem, e vocês não podem perder. Bom, a gente dá um tempinho agora de Superliga, quer dizer, pelo menos desse apanhado que a gente falou, e a gente vai responder algumas perguntas de vocês no Conexão MVB. Bom, aí a gente começa a conexão de hoje respondendo a pergunta da Roberta Marinari. A Roberta fala assim: incrível o feito de Bauru. Será que a JUF agora fica? Então, Roberta, nos bastidores dizem que não, né? Parece que vão rodar várias ponteiras, a Palácio não deve ficar, a Ednara talvez, a Vanessa que fez uma partidaça anteontem, desculpe, não deve ficar. E dizem que a JUF também não aprovou. Agora, depois do jogo de ontem, eu não digo mais nada, né? É muito difícil a gente não estar lá nos bastidores, não sabe o que está passando na cabeça. Eu acho que a mexida nas ponteiras é necessária. A Vanessa fez um partidaço, mas ela fez uma partidaça, né? E ela fez um torneio, uma Superliga bastante regular. Não sei, a gente não está nos treinos, a gente não está vendo a evolução dos jogadores, mas o que se diz nos bastidores é que Bauru afasta as duas estrangeiras, né, a Palácio e a JUF, e aí teriam 2 vagas de estrangeiras na equipe para o ano que vem. Mas isso é muito início ainda, o mercado ainda está aquela, né, muitas equipes, agora deve esquentar, né, que equipes grandes fora, Barueri, Rio, já deve começar a dar uma esquentada no mercado aí. Mas por enquanto a gente não tem como afirmar que a JUF não fica. Ela está numa crescente, veio de uma lesão agora, né? E fez uma boa série de quartos de final. Vamos ver agora como é que vai ser contra o Praia, mas não dá para afirmar não. Mas o que a gente sabe dos bastidores é que teoricamente a JUF não fica. Bom, Marcos Souza pergunta, qual será o futuro do time do Bernardinho? Então, assim, no intervalo aqui da gravação do programa, a gente estava até discutindo aqui com a equipe, né? Alguns achando que, não, foi bom ir ser eliminado, que vai abrir os olhos, vão investir mais. Não sei, né? Eu tenho um receio muito grande, porque é uma equipe multicampeã, tem uma história, não pode acabar. Mas eu temo pelo problema do SESC, SESI, SENAI, que com o novo governo devem perder muito patrocínio, muito budget. Então, assim, eu não sei como é que vai ficar essa influência desse sistema S, né, no meio esportivo. Então isso me dá um pouco de medo, um pouco de receio, não sei qual é o futuro. Eu peço a Deus mesmo que o time continue com um investimento muito grande. E assim, não sou amigo, não conheço pessoalmente o Bernardinho, mas conheço a figura pública dele e sei o quanto ele ama o voleibol, o quanto ele é competitivo. E tenho certeza que essa derrota vai dar aí um gás para ele vir com sangue nos olhos na próxima temporada. Esteja ele à frente do Rio ou de outra equipe, não sei como é que vai ser, né? Mas com certeza ele vai vir para ser campeão. Então, acho que muita coisa vai rolar agora. Normalmente, no final de uma grande competição como é a Superliga, existe uma reunião, né, para saber como que foi o campeonato, se os resultados foram atingidos, se não, por quê, o que pode ser melhor na próxima temporada. Então vai ter essa lavagem de roupa aí interna e aí a gente vai ver como é que vai ficar a próxima temporada. Muito cedo, assim como o caso da Roberta, perguntou da JUF, é muito cedo para falar agora, mas a gente espera que o futuro seja tão brilhante quanto foi o passado, né? Que ninguém pode negar a grande figura emblemática que é o Bernardinho para o voleibol mundial, tá, galera? Não só para o brasileiro, não. Bom, a gente termina a conexão de hoje com uma pergunta do Lucas Monteiro. O Lucas pergunta assim, primeiro ele exclama, Hooker vive, e aí ele pergunta, até onde irá Osasco? Gente, vocês só fazem perguntas difíceis. É complicado. Eu não esperava Osasco nem na semifinal, sinceramente. Você pega todo o retrospecto da Superliga, Osasco não estaria na semifinal. Teve uma reviravolta histórica, heróica contra Barueri. Depois disso, gente, qualquer coisa pode acontecer, até o Osasco ser campeão.
No papel, não vai ser. Não teria time para isso. Mas depois do que eu vi acontecer nessas quartas finais, eu jamais arriscaria um palpite de quem vai ser campeão desse Super League. Eu acho que isso quem ganha somos nós, né, torcedores, torcida brasileira, que com certeza vamos ver grandes jogos nas semifinais, que começam na semana que vem, e a gente tem que ficar ligadinho. Aliás, falando em ficar ligadinho, vamos logo para a nossa agenda, porque aí a emoção vai estar garantida. Bom, a gente começa a agenda de hoje falando das duas partidas que vão acontecer justamente na próxima segunda-feira. Os dois jogos da semifinal. Um às 19 horas, onde o SESI Vôlei Bauru recebe lá no seu caldeirão no Bauru o Dentil Praia Clube. Logo depois, às 21h30, o Minas recebe em casa o Osasco Audax. Então são dois grandes jogos, essa é uma segunda-feira imperdível. Não garanto que o jogo do Minas comece às 9h30, porque pelo que a gente viu nas quartas de final, a maioria dos jogos extrapolaram o horário, porque foram grandes jogos. E a gente espera que a semifinal não seja diferente. Vocês notaram aí que a gente não falou do masculino? O masculino teve uma rodada ontem, que a gente já tinha gravado o programa, e vai ter outra agora no final de semana, eu acho, né? Não sei como é que foram os resultados de ontem, e começam as semifinais na semana que vem. Então semana que vem sim, a gente vai poder estar falando mais do masculino, vai passar a agenda do masculino, vai deixar que a gente vai dar toda a atenção para os meninos que eles merecem, assim como as meninas. Espero que vocês tenham gostado do programa, né? A gente tinha muita coisa legal para falar, realmente a Superliga está empolgante. Acho até que eu me empolguei um pouquinho falando aqui, mas é porque os jogos estão sensacionais mesmo e você não perde nada assistindo, tá ok? Então eu aguardo vocês aqui semana que vem. Um beijo grande e até lá!